Salve, salve, meus queridos alunos! Sejam muito bem-vindos para mais um encontro aqui da nossa semana de administração pública, como vocês nunca viram. Professor Vinícius Bastos na área. Meus queridos consagradinhos, vamos fazer barulho aí no nosso chat. Fala da onde você é, de onde está assistindo essa aula. Se você é meu conterrâneo aqui do Rio de Janeiro, se você é de fora do estado do Rio de Janeiro, deixa aqui a sua localidade, que é sempre importante pra gente. Fico muito feliz, galera. O primeiro evento foi fantástico estar com vocês ali no nosso primeiro encontro. Aprendemos, né, a importância da administração pública para os concursos de tribunais, assunto super relevante. E lembrando, né, galera, nós estamos naquela fase de nos prepararmos para o próximo ciclo de tribunais que estão vindo ou de concursos parelhos da área ali, que obviamente vão pegar essas bancas tradicionais como FCC, FGV e até o Sebrasp, como nós conversamos, né? Então, ter esse preparo antecipado, formarmos aqui a nossa família, o nosso clã, esse é o nosso grande objetivo e, obviamente, desmistificar a administração, mostrar a administração para você de um jeito objetivo, leve, para que os senhores aprendam a matéria, obviamente, e, consequentemente, tenham um resultado excepcional, porque, como eu disse para vocês no nosso primeiro encontro, a administração é a matéria que é o grande fator de diferencial competitivo. Com todo respeito aos meus amigos aí das outras áreas, outras matérias, mas a administração decide se você vai para o topo ali da lista de classificados ou se você acaba sendo eliminado devido ao volume, à complexidade e à falta de orientação nos estudos. E é justamente essa parte, né, meus queridos alunos, que foi uma dor muito viva, eu ainda lembro muito dessa dor, né, na época que eu era concurseiro, com relação aos materiais. Então, hoje, o nosso encontro vai versar justamente sobre o material de preparo do concurseiro. Então, preparei um material muito bacana aqui para vocês. Lembrando, né, são princípios, diretrizes para que vocês possam, obviamente, ter um encanto pela matéria, começar a esquentar os motores aí na parte dos estudos e com os projetos que estão por vir, tá, meus queridos alunos? A gente vai divulgar aí vários projetos, esses projetos vão auxiliar os senhores nessa jornada, nessa caminhada, e eu prometo que a administração vai deixar de ser uma pedra no seu sapato, tá, meus queridos alunos? Então, ó, você não é doido, você não é doida de ficar de fora aqui dessa nossa semana, porque eu vou dar muita dica legal aqui no Administração Pública, como vocês nunca viram. Muita dica legal para o teu estudo, muito material exclusivo, só vai receber o material exclusivo quem estiver participando aqui do nosso grupo, né? Então, deixa de fazer suas inscrições lá no nosso link, né? Faça a sua inscrição para ter acesso a esse material, tudo que eu estou produzindo com o maior carinho, para que em breve possamos dar início à nossa jornada rumo ao seu termo de posse. Vamos lá, meus amores, vamos aprender hoje aqui, vamos começar a organizar os teus estudos, né? E te mostrar a relevância, a importância de um bom material, um material estratégico para a sua aprovação. Então vem com o professor, sejam muito bem-vindos, meus alunos. Vamos lá. Então, galera, em tela para vocês aí o nosso material hoje, né? Olha aqui o nosso tema, né? Se eu tivesse esse material quando estudava para concurso, então vem com o professor Vinícius Bastos, semana administração como você nunca viu. Lembrando, né, meus amores, sempre é importante fazer esse paralelo aqui com vocês, né? Quando eu falo administração ou administração pública, como nós vimos no nosso primeiro encontro, levem sempre para o lado da administração geral. Lembrem-se que os seus editais de tribunais, em grande maioria, vão vir ali com o tópico, quando eles querem se referir à administração, eles colocam administração pública, né? Eu expliquei isso para os senhores no nosso primeiro encontro. E o que isso quer dizer, Vinícius? É um edital mesclado, híbrido. Ele vai trazer assuntos da administração geral, vai trazer assuntos do direito administrativo, da administração pública e do próprio direito constitucional, dependendo da prova e do órgão. E também teremos assuntos pertinentes à gestão de pessoas, por exemplo, e também recursos materiais quando a banca tiver essa tradição de cobrar essa matéria. Mas todos esses conteúdos pertencem à administração e bancas como FCC e FGV e até mesmo o Sebrasp podem colocar a nomenclatura como administração pública. Sempre reforço aqui, porque, galera, qual a nossa intenção? Formar a base dos senhores, que os senhores tenham, obviamente, o know-how, a expertise, o entendimento do que vocês estão estudando, qual é a área e qual é o diferencial dessa área para a sua nota. Então, quando você entende o seu edital e os assuntos ali cobrados, você se torna um concurseiro muito mais profissional. E esse é o nosso objetivo aqui, essa é a nossa intenção. Então, tá aí, meus queridos alunos, nosso assunto de hoje. Vem com o professor, preparei esse materialzinho bonito, vai chegar para vocês posteriormente, tá? Lembrando que serve como se fosse o quê? Um princípio, uma diretriz, um pré-planejamento dos seus estudos
dentro da área de administração. Professor avançando no material em tela com vocês aí. Então, ó, vem com o professor. Galera, de cara, né? Se eu tivesse tido esse material quando estudava para concurso, eu teria evitado muito retrabalho, muita confusão e muita perda de tempo. Porque uma das maiores dores do concurseiro aqui, galera, foi o que eu disse, essa dor aqui é bem viva ainda no coração do professor, tá? Lembrem-se que eu já estive aí do seu lado. Não, ó, então uma das maiores dores, porque uma das maiores dores do concurseiro não é apenas, ó, estudar. É estudar sem saber o que está, se está, né, no caminho certo. É aqui que tá, né, meus queridos alunos? Ainda mais com relação à administração. A administração tem esse lado sofrido. Aliás, o concurso público, não preparo para concurso público, eu costumo falar muito para os meus alunos que é um preparo um pouco solitário, né? Você pode ter aí apoio da sua família e isso gera uma cobrança também de um lado. Às vezes, na maioria dos casos, né, conheci diversos amigos e concurseiros que não tinham apoio da família, mas se dedicavam a um sonho ali, a um objetivo maior. Então, cada um tem a sua realidade. Só que, na administração, a gente sempre chega com aquela falta de orientação, principalmente quando você está estudando para um edital, um concurso que era dos seus sonhos, que você sempre teve como objetivo, e aquele concurso não tinha tradição, por exemplo, de cobrar administração. Quando é a sua vez, quando está chegando ali na hora de você se preparar, vai sair um novo edital, as bancas adicionam a administração. Eu já passei por isso, diversos alunos meus já passaram por essa situação, e que é uma situação difícil, galera, porque é muito assunto, é muito conteúdo programático. Quando sai um edital até o período de prova, que geralmente ali da publicação até a prova dá mais ou menos 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses. Se a banca estiver de bom humor, ela chega até 3 meses ali, mas geralmente a média é de 2 meses da publicação do edital até a data da prova. Galera, muitos alunos perdem um concurso dos sonhos devido a essa questão de entrar à administração, o aluno não está preparado, ou quando ele vai para estudar essa matéria, ele não tem uma diretriz, ele pega materiais muito extensos, materiais que vão te gerar aquele efeito rebote, que eu falo, né, um efeito ali de ansiedade terrível no preparo do concurseiro, e devido a essa ansiedade, devido a esse volume de matéria, né, para estudar, o aluno pode cometer um dos erros mais fatais na hora do preparo, que é negligenciar a administração. Então, esse é um material, eu vou bater muito na tecla da importância de você ter um bom material e como eu elaboro os materiais das nossas aulas. Material objetivo, como eu disse, né, pensado, estratégico, para te direcionar de forma tranquila, objetiva e que você possa realmente aprender o que cai em prova, consolidar o conhecimento, marcar o X no que interessa e passar para o seu concurso com tranquilidade, tá? Sempre trazendo a administração como uma grande aliada, tá, meus alunos? Então, vem com o professor, voltando aí em tela para vocês. E aí, ó, dando continuidade, temos aqui, galera, existe uma diferença brutal, meus queridos alunos, entre, olha que bacana, entre simplesmente ter o que, Vinícius? Um PDF e ter um material teórico pensado. Esse é o nosso objetivo aqui dos nossos projetos, tá, galera? Pensado estrategicamente para o seu concurso. Então, quando você tem simplesmente um PDF, né, um arquivo qualquer, deixa eu até trocar aqui para vocês, meus amores, vamos botar de vermelhinho. Então, ó, um arquivo qualquer, sem estrutura, né, sem direção, que é o mais importante, e sem conexão com a realidade da sua prova, da sua banca, meus amores, aí você tem um problema, né? Quando a gente tem um material que não é direcionado ou um material que eu falo que é a grande covardia, né, aqueles materiais intermináveis, e inclusive, meus queridos alunos, a administração é a caverna do dragão. Se você não tiver um mestre dos magos ali para tentar te guiar, te orientar, você não sai dessa caverna. É uma matéria interminável. E eu acho um pouco cruel, né? Eu falo isso muito com os meus alunos. Vocês, meus alunos aí, quem está presente, que já ouviu essa minha frase, bota aí no nosso chat. Vocês sabem disso, vocês sabem da importância, o capricho, o carinho que eu tenho com os nossos materiais. E vocês já ouviram isso, né? Que eu falo o seguinte, eu acho covardia quando um cursinho ou até mesmo um professor faz um material, beleza, são momentos de estratégia, tá, gente? A gente vai conversar nos nossos projetos com relação a isso. Mas um material muito extenso, muito robusto, que traz praticamente tudo que já caiu em prova, eu acho uma crueldade porque meio que a gente acaba terceirizando aquela responsabilidade do ensino, né? Como assim? Pô, Vinícius, professor, caiu tal questão na matéria, na prova.
Às vezes essa questão que caiu, ela caiu lá em 1900 e Guaraná de rolha. Uma questão antiga, né? Às vezes não é um tópico que tem grande relevância, não é um tópico que está sendo cobrado recentemente. Porém, esses cursos, esses preparatórios, colocam, obviamente, esse conteúdo para deixar o material completo e robusto, e caso venha cair de novo aquele conceito que já não tem tanta relevância, estava lá no material. E aí, quando o aluno pergunta, questiona, a gente acaba jogando, né, essa responsabilidade no aluno sem dar esse direcionamento. Ó, estava aqui no material, você que não estudou, você que não leu. Mas é óbvio, é humanamente impossível você matar uma apostila de 300 páginas de um tema só, né? Estou falando de um tema. Apostilas de 300 páginas, 400 páginas, não existe isso. Então, a nossa missão aqui é tirar vocês dessa caverna do dragão, dar direcionamento, apoio, montar um material que seja estratégico e que te direcione dentro da área, formando o seu conhecimento com solidez. Essa é a nossa visão. Já aqui, ó, tem um material teórico pensado, né, estrategicamente para concurso. Olha aqui, ó, deixa eu colocar tela cheia para vocês, meus amores. Olha aí, ó. Tem o quê? Um material construído para resolver. Esse é o meu objetivo, ó. Resolver as dificuldades reais, tá, galera? De quem estuda administração para concursos. Então, meus queridos alunos, como eu disse, né, essa dor que eu recebo muito, assim, é um dos questionamentos, das objeções assim mais fortes que eu tenho dos meus alunos, Vinícius, eu devo comprar livros de administração? Vinícius, eu tenho que ler essa apostila aqui toda inteira, eu não vou ter tempo hábil para isso. Geralmente livros de administração são livros caros, e eu vou bater muito nessa tecla hoje aqui com vocês. Por quê? Galera, vocês sabem que eu sou adepto daquela visão de os senhores não precisam comprar livros de administração, salvo se sua banca exigir uma bibliografia, e são raríssimas exceções. Tá? Em concurso público civil de tribunais, não tem uma bibliografia específica. Vários autores e doutrinadores podem ser cobrados pelas principais bancas, né? CESP, FCC e FGV. Isso vocês já estão carecas de saber, o professor fala muito a respeito disso. Porém, é o seguinte, eu sempre falo, né? Meus alunos, o que vocês precisam? De uma boa equipe de professores, dos meus materiais em administração, porque é um material objetivo, pensado justamente por uma pessoa que já esteve aí do outro lado. Então, eu sempre tento ouvir vocês e trazer o melhor, e tirar, né, o melhor do retorno, do feedback dos senhores, para que eu possa elaborar os meus materiais pensando nas dores, nas dificuldades que vocês têm, que é solucionar esse problema que, primeiro, tempo. Tempo é um ativo crucial, é um recurso mais valioso que a gente tem, é o tempo, né? Então, galera, a nossa estrutura, o nosso material é pensado justamente para otimizar o seu tempo, o seu recurso, que é o seu dinheiro, e, consequentemente, tornar a sua caminhada mais leve, mais objetiva, menos sofrida. Se eu tivesse tido acesso às minhas apostilas de administração, né, um professor que se preocupasse em montar essas apostilas na época que eu era concurseiro, nossa senhora, minha vida tinha sido outra, tá? Então, ó, vem aqui, ó, olha comigo, vem com o professor, rapidamente, em tela cheia. Olha aqui, ó. Minhas apostilas foram construídas para resolver os problemas, que é o que a gente quer. Galera, nossa intenção dos nossos projetos é tornar a administração um diferencial, deixar de ser um problema. Você vai passar a rezar para ter administração nos seus editais. Então, ó, resolver os problemas que quase todo concurseiro enfrenta. Vocês já passaram por isso aqui, ó, excesso de conteúdo desorganizado. Temos aí, ó, falta de objetividade dos materiais, né? Teoria sem conexão com a banca, isso aqui é muito importante. Galera, não é estudar teoria por estudar, é vocês terem noção se aquele assunto é relevante para sua banca ou não, e vocês vão aprender isso comigo. Dificuldade de revisão é outro ponto que eu bato muito com os meus alunos, vocês sabem disso, né? E, ó, ausência de direcionamento, e o professor tá exatamente aqui para isso, para te dar essa direção, pegar na sua mão, meu querido aluno, e te guiar rumo ao seu objetivo. Galera, vocês já tiveram essa dificuldade, né? Um material desorganizado, falta de objetividade, como eu disse, materiais muito extensos que te dão aquele desprazer de ter que estudar. Isso vai te gerar esse efeito rebote, essa ansiedade, meu Deus, eu tenho que ler aquele material todo, eu não tô com tempo, eu tô estressado, problemas na família, problemas no trabalho, todo mundo tem a sua rotina, né, a sua realidade. E aqui, meus amores, dificuldade de revisão. Eu vou bater muito também nesse ponto com os senhores, que a revisão é crucial. Vocês sabem que nas nossas aulas eu sempre preparo
as aulas da parte teórica sempre na maldade de já engatilhar a sua revisão. Então tenha essa malandragem, com perdão da palavra, né? Mas lembre-se, a malandragem aqui nada mais é do que estratégia, tá, galera? Sejam concurseiros estratégicos. Sempre que você estiver estudando, tentem cobrir outras áreas. Ao mesmo tempo que eu estudo teoria, eu consolido com exercícios e eu também preparo meu material de revisão. Por que, Vinícius? Porque é a revisão que vai te dar a tranquilidade, a estabilidade emocional mais próximo da sua prova, né? Você monta o seu castelo, né, o seu alicerce desde a base, você vai subindo o seu predinho de conhecimento e o exercício consolida toda essa estrutura e a revisão dá segurança. Ela atesta que aquilo que você construiu não vai desabar. Então você saber ter bons materiais para que você possa consolidar um bom ponto de revisão e de conhecimento, e o exercício é o que te aprova, esquece, vocês passam a ser concurseiros de elite, tá, meus queridos alunos? Então, dando continuidade aqui com o professor, com certeza vocês já passaram por essas dificuldades ao pegar aí diversos materiais de administração, inclusive livros, tá, famosos de administração, possuem essa estrutura um pouco mais acadêmica, um pouco mais complexa, por isso a importância de um professor te orientando, e como eu disse, a minha escola não é forçar o aluno a decorar. Eu estou aqui para que vocês entendam a matéria, a lógica por trás do assunto. Aí, galera, independentemente do autor, do doutrinador, fica fácil a jornada de vocês, tá? Pegou a essência da matéria, os senhores nunca mais vão falhar ou vão errar. Vem com o professor? Galera, aí em tela pra gente, dando continuidade. Olha aqui, ó. Ao final desta aula, meu aluno, você vai entender por que um material teórico bem construído pode encurtar o caminho da preparação. E é exatamente o nosso objetivo. É isso aqui, galera, tornar a sua caminhada muito mais tranquila. Reduzir a sensação de confusão e acelerar a construção de base para a prova. Esse é o objetivo desta aula, meus amores. Então, nossos materiais são pensados justamente para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês possam ter, que vocês possam aprender a administração de um jeito objetivo e, consequentemente, você formar a sua base teórica para os assuntos que, como eu falei com os senhores, são os assuntos mais complexos da parte específica com respeito a outras áreas. Mas, galera, se cair constitucional administrativo na parte específica, o concurseiro que já está brigando com vocês por uma vaga, ele não vai errar mais constitucional administrativo. Tá batido, tá manjado. Legislação, em relação a alguma legislação específica, né, com relação a algum órgão que você vá querer atuar, galera, é obrigação saber a parte de lei fria, letra seca de lei. Os concurseiros têm já os seus mecanismos de decorar, é decoreba, é leitura, letra seca. E vai cair lá literal na sua prova. Isso não diferencia ninguém. Pelo contrário, é aquele assunto que você não pode perder ponto, porque senão você vai para o final da fila. Agora, a administração ainda assim é o terror dos alunos. Como eu falei com os senhores no nosso primeiro encontro, galera, a maioria dos concurseiros são da área jurídica e eles têm uma dificuldade danada nos concursos de tribunais para lidar com a matéria administração, que também é uma matéria bastante doutrinária, uma matéria bastante acadêmica, similar ao direito, eu diria, né? Mas os alunos possuem essa dificuldade. Então, galera, a orientação e um bom material é o grande diferencial, é aquela cartinha na manga que te coloca à frente desse concurseiro que está preparado, brigando para tomar a sua vaga, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade. Aí, tela cheia para vocês. Vem com o professor, galera. Tô muito feliz. Faz barulho aí no nosso chat, meus queridos alunos, com a presença de vocês. Já deixo aqui meu beijo no seu coração. E ó, o problema não é falta de esforço. O aluno não tem problema de dedicação. E ó, isso aqui eu posso falar com propriedade, tá, galera? Muitas vezes tem problema de direção. É isso que a gente vai atuar aqui nos nossos projetos de administração para tribunais, hein? Organização e material inteligente. Então, galera, esse é o ponto que eu quero trabalhar com vocês, tá? Não dá mole, não. Os senhores estudam. É aí que tá o grande pulo do gato. Não é falta de esforço. Vocês se dedicam. Só que, às vezes, muito desse tempo que vocês se dedicam ali, 2 horas, 3 horas de estudo, os senhores não estão estudando da maneira adequada, ou aquele material não está te entregando de forma efetiva o seu conhecimento, o conhecimento que você necessita. Não é o quantitativo de páginas ou de hora-aulas estudadas que vai te tornar um concurseiro melhor ou pior. É a qualidade do seu estudo, é a objetividade, é o que aquele material tem para passar para os senhores, o que vocês conseguem absorver de informação e o principal, não é só absorver a informação, é aplicar a informação
naquela questão. Saber marcar o X no que importa. Então, esse é o nosso objetivo. Não dar esse mole, tá? Galera, dedicação, esforço, todos vocês mandam muito bem. Vocês têm uma rotina estruturada. Se você, meu aluno, que está começando ainda, calma, é normal. É igual ir para academia, né, meus amores? Dá trabalho, no começo é chato, mas quando você criar a rotina, o hábito de estudar, igual você vai para o seu esporte, para a sua academia, fica muito mais fácil. Inclusive, você vai sentir falta do dia que você não estudar, tá, meu aluno? Mas guarda esse nosso ponto aqui, que é crucial. O grande problema, às vezes, do preparo de vocês é um material que não possui a qualidade necessária ou que não foi pensado para solucionar o seu principal problema, que é entender a administração de um jeito objetivo. Então, ó, aqui para vocês, voltando com a nossa realidade, né, do concurseiro. A realidade do concurseiro, se eu tivesse tido acesso a um material estratégico, isso aqui me fez muita falta na época, tá, meus amores? Aqui, ó, um material estratégico, direto, organizado e alinhado com a lógica da banca, eu teria sofrido menos, com toda certeza, teria economizado muito tempo, inclusive para minha aprovação, e evoluído com muito mais clareza. Meus queridos alunos, deixa eu voltar aqui, que é o seguinte, vocês sabem um pouco da minha história, né? Eu já falei a respeito da minha história com vocês há um tempo atrás. A minha geração de concurseiro é outra, né? Eu sou da geração ali de 2012. Eu comecei a estudar para concurso público lá em 2012, 2013. 2013 foi o ano que eu comecei a estudar profissionalmente. Eu tomei vergonha na cara. Como eu disse, eu era um cara jovem, né? Comecei lá com os meus 19 anos para estudar para concurso público e eu fui tomar vergonha na cara lá para os 20 anos estudando de forma profissional, eu diria, né? Entendendo como funciona o universo dos concursos públicos. Então eu levei um tempinho ainda, até devido à minha maturidade da época, né, para engrenar na área. E na minha geração, vocês são privilegiados, tá, meus queridos alunos? Vocês, gerações mais recentes de concurseiros, vocês têm aplicativo pra caramba e N ferramentas, infinitas ferramentas e sites estruturados, pensados para otimização do estudo dos senhores. Temos questões aí, temos plataformas, né, sites de questões de concurso famosíssimas aí com milhares e milhares de questões que na minha época era algo bem escasso, eram poucos, sem falar videoaula, tá? Vocês têm aí uma gama de cursinhos preparatórios de empresas que vão te dar esse preparo para concurso público. Já na minha época, não, galera, eram poucos professores da área de administração. Você tinha que, geralmente, aqui no Rio de Janeiro, buscar esses professores fora do estado, né? Era o início das videoaulas, quando eu comecei a estudar para concurso público. Olha aí, o professor chegou, era quase tudo mato. Não era tudo mato ainda não, tá? Chegou uma galera antes de mim ali, que esses pegaram o concurso no mato. Eu cheguei ali, já tinha uns lotes para vender. Já tinha o esboço de uma estrutura. Era mais simples? Sim, mas era o começo, né, desses grandes players do mercado, né, que vocês conhecem. Então, galera, minha geração foi um pouco mais sofrida. Vocês têm vários recursos, inteligência artificial, nem se fala, né, um monte de coisa que auxilia vocês no preparo e nos estudos. Minha geração não teve isso. E, consequentemente, achar bons professores que atendessem com material nesse nível de excelência, galera, era muito difícil. Eu diria que era quase impossível. Até tínhamos, mas era aquele Frankenstein, né? A gente tinha que pegar um assunto de um professor, o outro assunto de outro professor, e isso tomava tempo da gente, recurso. Concurseiro, a gente não tem esse dinheiro à disposição. Vocês estão estudando justamente para ter essa autonomia. Então, galera, olha como faz falta um bom material, um material direcionado, enxuto, aquele material objetivo que vai trazer esse resultado o quanto antes para vocês. Não desperdicem essa oportunidade que os senhores têm. Vocês têm muitos recursos à disposição que a minha geração não teve. Então, valorizem isso. Utilizem dessas ferramentas como ensino para os senhores em administração para otimizar os seus resultados. Essa é uma área da administração, né? É um ramo ali, né? Quando o gestor utiliza de ferramentas para facilitar o atingimento de determinado objetivo, como vocês estudam comigo. É isso. O nosso material é uma ferramenta estratégica para a sua aprovação. Dando continuidade, meus amores? Aí, então, vocês já viram as dores do professor, eu sei como é que é essa caminhada, essa jornada de vocês. Então, ó, a dor real de quem estuda com material inadequado, hein? Vocês podem passar por isso aqui a qualquer momento e podem estar passando nesse momento. Então, ó, não saber por onde começar, que é super natural em administração. Calma que eu já vou tranquilizar seu coração com relação a isso, ó. A sensação de estar, ó, diante de um oceano, sem bússola, né? Sem um guia, sem um norte, sem saber para onde ir. Estudar
por fontes desconectadas, aqui uma parte importante também, materiais que não conversam entre si e geram confusão. Cuidado com esse tipo de material. Teoria excessiva demais é outro ponto que eu puxo a orelha dos meus alunos, né? Extensa, perdão, ou excessiva, tanto faz aqui, né? Teoria muito longa e excessiva e pouco funcional. Conteúdo que não se traduz em desempenho. E o nosso foco é no seu resultado, é no seu desempenho. Eu não estou aqui para te passar a balelinha, meus amores. Eu estou aqui, eu só existo porque eu tenho que gerar resultado. E o resultado é a tua aprovação. Não separar o essencial do acessório. Aqui é outro ponto, que é a escala de relevância que eu faço de matéria com vocês. Quem é meu aluno sabe disso. E ó, gastar energia, né, com o que não cai em prova. Isso aqui é um grande problema do concurseiro. Também vou falar desse princípio com vocês. Conteúdo de mais, retenção de menos. Retenção de menos. Ler muito sem fixar o que realmente importa. E estudar muito e avançar pouco, né, meus amores? Falta de curadoria. Aqui entra o professor para ser o seu curador, seu fiel escudeiro. E dificuldade em transformar, né, leitura em retenção. Meus amores, com certeza vocês já passaram ou estão passando por essas etapas aqui. Concordam comigo? É uma parte difícil da vida do concurseiro, principalmente quem está iniciando. Porém, é o seguinte, isso aqui é normal, gente. É uma dor que todo mundo vai ter. E a dor faz o quê? Os senhores crescerem. Agora é óbvio, né? Todo o nosso preparo, toda a nossa equipe aqui, o nosso time que vai conduzir os senhores rumo ao seu termo de posse dentro dos concursos de tribunais, galera, vocês precisam aprender com a nossa experiência. Vocês não precisam, em tese, errar da forma que nós erramos. Sofrer no nível que nós sofremos, né? A nossa intenção aqui é amenizar essa dor, amenizar, atenuar a sua caminhada. Cada um tem sua cruz para carregar? Sim, meus alunos, cada um tem esse deserto para atravessar. Porém, nós estamos aqui para tornar essa caminhada mais leve e rachar esse peso, rachar o peso da cruz com vocês, com toda certeza. Então, galera, olha aqui, ó, não sabia por onde começar? É natural. Por isso que você tem que ter um bom professor que monte os materiais e as aulas numa sequência que eu gosto de falar didaticamente palatável. Aquela sequência de aulas que vai fechar um vínculo, elo, uma corrente na sua mente. Como assim, Vinícius? Uma corrente não, um conjunto de elos? É essa sequência em cadeia que faz os senhores entenderem como funciona o jogo da administração para tribunais. Então, é essa a minha missão, formar uma corrente sólida, estruturada, interdisciplinar e conectada, né? Interdependente. Um conhecimento da administração depende de outra área da administração. Quando você tem essa visão holística, com certeza os senhores atingem o objetivo mais rápido e o material é parte fundamental para esse entendimento. Então, não saber por onde começar é normal. Primeira dica que eu dou para vocês solucionarem isso: colar com um professor da sua confiança, no caso, esse consagradinho aqui. Vem comigo que eu vou te dar o caminho, o mapa da mina aqui, né? Depois, meus amores, estudar por fontes desconectadas. Cuidado com excesso de doutrinadores. Conversaremos a respeito disso daqui a pouquinho. Cuidado com as fontes que vocês buscam. A administração é uma matéria muito doutrinária. Às vezes, tal posicionamento de determinado autor não é adotado em outra banca, por exemplo. Então, tomem cuidado. Estudar a banca e, obviamente, ter um material que te dê confiança, segurança, é fundamental. Vocês não precisam ter tudo, comprar, gastar dinheiro com todo tipo de material, porque eu garanto que boa parte desse material você não vai nem tocar, nem vai conseguir ler devido à nossa rotina, tá? Depois temos aqui, ó, teoria extensa demais e pouco funcional. Galera, de nada adianta você estudar muito e não ter o quê? Resultado. Aquilo não ser eficiente e, principalmente, eficaz na hora da sua prova, gerar resultado. Então, o nosso objetivo é sempre com o material gerar resultado. Como eu disse, volume não determina se você vai ser o melhor ou o pior. O volume, ele pode, obviamente, te dar o quê? Um conhecimento mais amplo, mas não necessariamente você converte esse conhecimento amplo em resultado. A nossa meta aqui é transformar isso em resultado. Eu não quero vocês administradores, tá, meus alunos? Eu quero vocês servidores. É diferente. Temos aqui, ó, aí depois, conteúdo de mais, retenção de menos. Isso aqui é um clássico, né? Ainda mais hoje em dia a gente aí é ansioso, déficit de atenção pra caramba, né? Esse mundo que fica bombardeando a gente com informações o tempo todo. Tudo isso prejudica, obviamente, o nosso aprendizado, né? Então essa retenção e principalmente o volume, não saber por onde começar, quais assuntos eu pego inicialmente e
a quantidade de doutrinadores e aulas que não conversam entre si, isso vai prejudicar a sua retenção de informações. Você tem um volume avassalador, uma sobrecarga no seu sistema em termos de informação e o seu corpo não dá conta de absorver tudo isso porque não está sendo direcionada a informação de forma estratégica e objetiva. Por fim, né, meus amores, não separar o essencial do acessório. Aqui, quem é meu aluno sabe, nas nossas turmas teóricas e de exercícios, eu sempre faço aquele estudo de relevância, né? A famosa regra 80-20 de Pareto, em que eu vou bater os assuntos que são essenciais para o seu concurso, de acordo com a sua banca, de acordo com a sua prova ali, né? Eu faço a relevância e deixo o meu aluno de cara pro gol, ó, eu começaria a estudar por esse assunto aqui. Esse assunto é crucial, porque nós temos a tendência de estudar aquilo que alimenta a nossa vaidade, o nosso ego, né, meus amores? Saber atos administrativos, todo mundo sabe, mas é gostosinho. Saber o artigo 5º de cabo a rabo é gostosinho, mas todo mundo sabe. Então, esses assuntos batidos, né, concordância nominal, verbal, emprego da crase, isso aí todo concurseiro de elite sabe, mas é gostoso, né? Faz aquele carinho no nosso coração, na nossa vaidade, no nosso ego. Vocês têm que gastar energia com aquilo que vocês não dominam, aquilo que derruba vocês em prova. Raciocínio lógico, informática está sendo o cão aí, o grande diferencial nos concursos recentes, a informática. Português é português em qualquer prova, é fundamental o português. E, galera, a administração. Então, raciocínio lógico, matemática, quando vem, né, para o seu concurso, a parte, como eu disse, de informática, que está vindo pesada, moderna, né, bem conteúdos difíceis. Temos também o português e a área da administração como um todo. Esses são os assuntos que separam os meninos dos homens, as mulheres das meninas. Não esqueçam disso, tá, meus amores? Então, tem que saber separar o que é essencial, o que eu vou dar prioridade nesse primeiro momento, porque cai muito em prova e a gente consegue fazer um perfil do assunto que é mais importante e do seu concurso, do seu órgão, né? O que teria mais relevância para aquela atividade e o que é acessório, aquilo que dá para você, como meus alunos sabem, né, barrigar, levar para frente, joga para frente, isso aqui é um assunto irrelevante, é só preencher linguiça, ou se cair, você não vai errar porque é um assunto de relevância moderada ou baixa. Ter essa análise e classificar dentro de uma matriz de risco esses assuntos e dar a sua devida relevância é fundamental para a sua aprovação e, ó, a aprovação num tempo mais curto, mais rápido. E aqui, meus amores, estudar muito e avançar pouco. Que concurseiro não tem essa sensação, né? Quantas vezes você parece que você está nadando contra a correnteza, você estuda, você monta uma rotina, às vezes de muitas horas de estudo diário. Se você só tem ali o final de semana para estudar, como é o caso de alguns alunos meus, alunos que estudam 8 horas, 9 horas no final de semana, sábado e domingo, né? 12, já vi aluno chegar a 12 horas, por incrível que pareça. São raras as exceções, mas porque aquele aluno só tem aquele horário para estudar. Ele às vezes não consegue durante a semana devido aos compromissos de trabalho e também da família, né? Às vezes é na madrugada, às vezes é o final de semana inteiro. Então cada um tem sua rotina, como eu disse. E aí essa sensação de você estudar muito e avançar pouco, poxa, eu estudei muito. Cheguei no dia da prova, acabei errando muitas questões de administração. Todo mundo já passou por isso. Então essa é a nossa missão aqui, meus amores. Fazer com que esse estudo de vocês seja valorizado e se transforme em resultado, que é o mais importante. Vambora, meus amores? Espero que vocês estejam gostando aí da nossa aula. Manda as suas dúvidas, suas objeções, meus amores. E, obviamente, o contato de vocês aí é sempre importante. Faz barulho mais uma vez aí no nosso chat. Quem tá vivo, manda aquele joinha aí. Beijo pra vocês, meus consagradinhos. Galera, olha aqui, ó. Muitos alunos não têm problema de dedicação. Tem problema de rota. E quem é que vai ajustar essa rota? O professor aqui. Eu vou ser essa bússola, esse guia. O concurseiro muitas vezes não está perdido por falta de vontade. Está perdido porque ninguém organizou o caminho para ele. E, meus amores, daqui é o momento que eu me apresento, né? Quem é que vai organizar esse caminho para vocês dentro da área da administração? O professor Vinícius Bastos, tá, galera? Eu vou ser esse seu fiel escudeiro, esse bandeirante, né? Eu vou abrir caminho aí nessa mata. Lembrem-se que eu já vim ali, ó, montando o nosso caminho e eu só vou falar para vocês, meus alunos, vem por aqui, ó, minha trilha é essa daqui, já abri a trilha para vocês. É só me acompanhar e confiar que a gente vai chegar no topo dessa montanha aí, dessa jornada. E é isso, galera. Vocês, muitas vezes, não é falta de vontade, nem falta de dedicação ou de esforço. E isso é triste, né? Porque vocês sabem o esforço que vocês aplicam, a dedicação, tudo que vocês abrem mão, né, na hora do estudo. E quando esse esforço não se traduz em resultado, a frustração vem. É natural se frustrar, né? Ficar triste com o resultado.
mas também faz parte. Lembrem-se nas nossas aulas de motivação, né, meus alunos, é o ciclo motivacional do Kevin Nato. O concurseiro, infelizmente, ele vai ter um ciclo de mais frustrações do que de satisfação. Mas eu prometo, vence no concurso público quem consegue girar esse ciclo motivacional mais vezes. Frustrou uma vez, frustrou a segunda, frustrou a terceira. O que é isso? Reprovação. Reprovei uma, reprovei duas, reprovei três, reprovei 4, reprovei 20. Não interessa, você só precisa girar um ciclo de satisfação. Você só precisa ser aprovado uma vez. Quando você rompe, quando você abre essa porteira, né, da aprovação, aí é aprovação atrás de aprovação. A primeira é a mais difícil. Quando você rompe o primeiro ciclo de satisfação, que você atinge seu primeiro cargo, dali para frente é aprovação atrás de aprovação, eu te prometo. Então, o concurseiro raiz, meus alunos raízes, aqui é só a tropa de elite, né? Vocês são a nata. Errar, falhar, não atingir o objetivo é normal. Você não tem que ter vergonha disso. Opa, falhei, Vinícius, dei o meu melhor. Mas saí com a sensação de que eu dei o meu melhor e eu já estou pronto para o próximo desafio. É esse o posicionamento que eu espero de cada um de vocês. E eu vou estar aqui para isso, para ser o seu fiel escudeiro, o sua bússola, o seu guia, o seu aliado nessa jornada, num caminho que eu já mapeei a administração. Nossa intenção é facilitar essa tua jornada, essa sua caminhada, tendo um apoio que infelizmente eu não tive na época, tá, galera? Minha caminhada foi bem solitária e difícil, tá bom? Então, vambora? E aí, meus amores, olha aí o nosso material. Temos aqui, o que eu gostaria de ter recebido quando eu era aluno, hein? Isso aqui, poxa, teria feito total diferença na minha jornada. O que o Vinícius concurseiro, saudade desse Vinícius, tem que voltar a conversar com ele, né? Gostaria de ter tido quando iniciou os estudos em administração para concursos. E aqui, um material organizado por lógica de prova, né? Estrutura que segue o raciocínio da banca. É isso que eu levei tempo para aprender. Não apenas a ordem do livro, né? Ali o índice que você vai seguir. Não. Tem que ter um direcionamento para sua banca, o que ela gosta de cobrar. Linguagem objetiva e clara. Minha matéria é um nojo. Dependendo do assunto, os termos são complexos. Envolve inglês, envolve até japonês, né? Como eu já falei com vocês, quando você vai aprender lá um 5S da vida, e as bancas vão oscilar. Elas vão te cobrar, às vezes, assuntos literais, posicionamentos doutrinários, conceitos de forma literal, né? O que é reengenharia? Ponto. Ela só quer saber o que é reengenharia. O que é brainstorming? Tá vendo? Então são conceitos que, se o aluno não tiver uma objetividade, se ele não for da área, galera, é a manga chupando o cão, não é nem o cão chupando manga, é a manga chupando o cão na vida daquele aluno. Então eu tenho que pensar sempre o material não para quem é da área. Quem é da área da administração tem mais familiaridade. Inclusive, muitos alunos da área possuem dificuldade em determinadas questões. Quem dirá quem não é da área? Então o material tem que ser sempre pensado principalmente para quem não é da área da administração, para você possa aprender de um jeito tranquilo e objetivo. Então, isso aqui é a linguagem clara, objetiva. A gente brinca muito, né? Professor, me explique como se eu fosse uma criança de 6 anos, 5 anos. Então, é esse carinho que a gente tem que ter ao passar o conhecimento para vocês. Explicar o óbvio, às vezes, é necessário, porque é óbvio para quem é da área. Para quem não é da área, às vezes um termo faz total diferença e o professor sempre está atento a esses detalhes. Dando continuidade aqui, galera, então, temos o destaque para pontos mais cobrados, também é importantíssimo, eu bato muito nessa tecla. Tem a ver com o nosso estudo, como eu disse, de prioridade, né? Conexão com a banca e foco no que realmente aparece nas provas. Meus alunos aí no chat não me deixam mentir, né? Alô, meus alunos, só deixar o seu relato aí, seu depoimento, é sempre importante, hein? Uma estrutura favorável à revisão, sempre com foco nossas aulas num futuro para que vocês tenham a revisão adequada. Então a gente monta o material teórico e ao mesmo tempo montamos um caderno de apoio para que você tenha um material de revisão objetivo. Teoria que não sufoca, mas prepara e permite revisitar com facilidade. Esse é o objetivo de uma boa revisão. Então, meus alunos, como eu disse, né, na minha época de concurseiro, eu não tinha um material adequado. E tá aqui, eu queria um material que me mostrasse o que realmente importava e não um amontoado de teoria sem direção. Então, isso fez total diferença na minha jornada. Eu tive 2 concursos que eu falo que foram os meus divisores de água, né? Foi o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, TCE. Esse concurso já tem anos, né? Nunca mais vi, nunca mais teve para esse concurso que eu prestei. Bem no comecinho da minha jornada. Foi 2012, se eu não me engano, esse concurso do TCE aqui do Rio de Janeiro para esse cargo, tá? Olha quanto tempo nós temos aí. E aí, galera, é o seguinte,
esse concurso foi o concurso que eu mais estudei na minha vida, mas foi o concurso que eu mais estudei de forma errada. Eu tinha diversos materiais, eu tinha, obviamente, muita coisa, muito conhecimento, porque eu na época era aquele estudo esquisito também, manuscrito, eu pegava as coisas e ficava transcrevendo. Então assim, eu estudei muito, vocês não fazem ideia. Meus materiais eram todos grifados e do jeito errado, tá, galera? Aqueles grifos, aquela lagarta amarela que tu mete como é que chama? Marcador ali de texto, né? Você vem fazendo aqueles blocos, aquilo te estressa. Quanto mais aquilo neon e aqueles blocos todos marcados, galera, quem marca tudo não marca nada, né, meus amores? Se você marca tudo, tudo é importante. E aí quando você batia o olho para revisar, aquilo gerava uma ansiedade, uma raiva e aquilo me afastava. E aí, galera, eu cansado, eu já muito estressado, porque eu queria muito aquele concurso, não teve jeito. Acabei reprovando. E cheguei na hora da prova, né? Quando você tá cansado, o que acontece? O famoso branco. Quando eu li a questão, eu ficava lendo a questão 2, 3 vezes, nervosismo e dava branco. Aí pronto, deu o gatilho do branco, já era, acabei entregando o concurso. E um outro concurso muito importante foi o TCU, né? Que eu fiz alguns anos atrás, já tem tempo também, né? Antes de eu ser até professor de administração, bem antes, tá, galera? Era concurseiro ainda. Já tinha passado pro meu cargo, mas não era professor ainda. E foi dali, dessa prova do TCU, que eu decidi fazer a faculdade de administração pública ali para poder me tornar um dia professor. Por quê, meus amores? Nesse concurso do TCU entrou administração. E aí eu estudei muito pro TCU também. Eu tive nota para passar, tá, galera, pro Acre, lá pra parte do norte, pro Acre. Acho que talvez algumas regiões ali do Nordeste eu também teria tido nota para entrar, só que eu botei Brasília. Brasília, o sarrafo é lá no topo, e para vocês verem, né, como eu estava preparado. Eu falei, não, eu vou para Brasília que tem mais vaga e eu tô bem, eu tô preparado. Só que aí, galera, entrou a administração. E na época, a administração me fez muita falta mesmo. Principalmente quando saiu o edital, aquele bloco grandão de administração, eu não tinha bons materiais. E, aliás, eu entrei naquela espiral de loucura de materiais muito extensos. E eu cometi aquele erro que eu falei com vocês. Devido ao tempo que eu tenho, eu vou me dedicar às outras matérias e vou negligenciar a administração. Foi o meu erro fatal. Aqueles pontos que eu perdi em ADM fizeram total diferença para minha aprovação lá no concurso em Brasília. Tá, meus amores? Então, olha a importância de um bom material, material pensado, aulas pensadas para encurtar a sua distância física do seu termo de posse, da caneta, né, do termo de posse. Então, vamos lá? Aqui, ó, com o professor. E aí, galera, temos aqui o que um material teórico de verdade precisa entregar. Então, o que eu penso quando eu elaboro as nossas apostilas, os nossos materiais e, consequentemente, as nossas aulas? Ele tem que ter o quê? Organização lógica do conteúdo, né? Linguagem clara, como eu disse. Densidade teórica, o que, Vinícius? Na medida certa. Cuidado com os excessos, tá bom? Isso aqui não é show do milhão. Você não precisa saber de tudo em termos de especificidades e curiosidades para que você aprove, para que você passe em concurso. Não, é saber o que mais cai na medida certa e pensar sempre, estudar sempre com estratégia. Foco no que tem incidência em prova, né? Alinhamento com o perfil das bancas, possibilidade de revisão, né, meus amores? Facilitação de compreensão e memorização. E aqui entra toda a parte de técnicas de revisão e flashcard, mapa mental, resumos. Tudo isso aqui é pensado para que você compreenda e consolide por meio da memorização. E a ponte entre teoria e questões. Aqui a gente fecha todo esse sistema. Por quê, Vinícius? Porque é a questão que irá consolidar o seu entendimento, meus alunos. É a questão que vai pegar todo o volume teórico e compactar, transformar esse volume teórico, que às vezes é meio solto, né? Ela que vai dar a liga, ela que une, que cola, ela que consolida o seu entendimento. Então, fazer exercícios e entender como sua banca cobra é fundamental para a sua nomeação. Quando o aluno vira essa chave, quando ele entende que, agora, galera, nada de loucura, né? Estudo reverso, tem muito aí na área, né, dos concursos públicos. O estudo reverso. Cuidado. Eu até sou adepto do estudo reverso, só que existe uma coisa, lógica, tá, meus amores? Não vai dar uma de doido nem de doida. Galera, estudo reverso é o flash indo, flash voltando, né? Tem um flash reverso, que é o vilão do flash, tá? Galera,
não tem como ter flash reverso se não tiver o flash indo, se não tiver o flash vermelhinho, né? O flash é um herói da DC, tá, meus amores? Se não tiver o flash indo, só tem flash reverso, se o flash voltando, né? Se tiver o flash indo. Por quê, Vinícius? Tem que estudar de forma linear. Você não vai fazer exercício e aprender teoria em cima de um exercício de algo que você nunca estudou antes. Primeiro você estuda, entende o edital, consolida, monta um material, aprendeu aquilo dali. Não precisa ser perfeito. Ah, não precisa saber tudo. Não, não precisa. Agora, entendeu? Começou a compreender? Aí sim, você pega o exercício e tenta aprender com aquele exercício especificidades ou um caminho mais fácil. Mas para ter o flash voltando, o reverso, tem que ter o flash indo. Então, galera, é estudo linear. É sentar a bunda na cadeira, não tem magia, não tem mistério, não tem fórmula mágica. É bumbumzinho na cadeira, hora, aula de estudo com bons professores e um bom material e, consequentemente, elaborar material de resumo e, obviamente, fazer muito exercício. Aí sim, por meio da consolidação do conteúdo, você pode ir para o estudo reverso. Esse papo de galera que falar que você vai aprender, vai passar em concurso estudando por exercício, é mentira. Você vai perder tempo, vai se frustrar e não é assim que funciona, tá? Então, tá aqui, galera. O exercício é o grande X da questão, que será, inclusive, tema do nosso próximo encontro. Então, tu não é doido de me abandonar essa semana, meus amores. Conto com a presença de vocês aqui. Como eu disse, né? Nós estamos construindo o nosso clã, nossa família. Então, galera, a cada encontro eu vou trazer coisas que vão, o quê? Abrir a sua mente. E esses materiais vão ser direcionados para vocês que participaram. E temos ali algumas novidades, alguns bônus que eu vou disponibilizar para quem fez a inscrição, para quem está aqui comigo desde o primeiro dia de evento e já ajudando aí a compartilhar. Calma, que vem muita coisa boa pra gente. E galera, vamos gabaritar a administração esse ano, hein? A administração é para ser aquela sua cartinha na manga. Então, pegou aqui, meus amores, o que o material teórico tem que ter. Isso aqui vale para qualquer questão. Aliás, no caso, qualquer matéria do seu edital. Todo material de português, constitucional, administrativo, raciocínio lógico, informática, ele vai ser perfeito se ele atender a esses requisitos aqui. Ele vai te dar um direcionamento adequado para sua aprovação, ele vai ser efetivo se ele atender, se ele for pensado e estruturado dessa forma. E chega uma hora que você encontra esse professor que tem esse zelo, esse carinho de elaborar o material dele para que ele possa te gerar resultado, entrega. Esse é o objetivo de nós, professores, aqui. Então, meus amores, aí em tela para vocês, ó, dando continuidade, e vocês já pegaram, né? Então, ó, um material verdadeiramente estratégico não é aquele com mais páginas. Não é. Isso aqui eu garanto. Não é aquele com mais páginas. É aquele que entrega cada um desses pilares que vimos anteriormente, né, com precisão e inteligência. Então, galera, não é volume de páginas que te torna mais apto ao concurso público, é um material direcionado. Material bom não é o que tem mais páginas, é o que melhor transforma conteúdo em compreensão, meus queridos alunos. E compreensão em quê? Em ponto de prova, né? Que a gente traduz o quê? A gente traduz esse ponto de prova em resultado. É isso, meus amores. Se a gente não entregar resultado, eu como professor, não tem mistério, né? Então, eu estou falhando na minha missão com vocês, que é a entrega de resultado. Não podemos vacilar nesse ponto aqui com os senhores, tá, meus amores? Resultado é fundamental. Então, converter essa sua compreensão, essa sua teoria em ponto na prova é o nosso objetivo. Como eu falei um tempo atrás, né? Eu não quero ninguém administrador, quero vocês servidores. Eu quero você servidor público, seja federal, estadual ou municipal, tá? Então, tá aqui para vocês. Pegaram? Então, vocês estão entendendo a lógica, como vocês vão pensar daqui para frente, como vocês vão avaliar os cursos que vocês vão fazer parte, como vocês vão buscar os materiais. Todo esse nosso encontro é para que eu te dê um preparo, uma visão profissional do que é ser concurseiro. Galera, lembrem-se, concurso público hoje em dia virou uma profissão. As pessoas estão se dedicando e foi o que eu falei também. Nós temos hoje aí ferramentas que otimizam demais o resultado do seu concorrente. Então vocês precisam buscar ferramentas que vão trazer essa otimização para os seus estudos. E ó, não existe entre os meus alunos aqui, né, nosso clã, alô meu clã, fala aí nossa frase, existe concorrente aqui entre a gente? Não, existe futuro colega de trabalho, existe futuro
colega de serviço público. Aqui nós somos uma família, um clã. Começaremos como um grupo e a minha intenção é terminarmos como uma equipe, uma grande família, um grande time, tá, meus amores? Então, essa é a visão, tá? Vem com o professor, dando continuidade, hein? Então, ó, material preparado com o maior carinho para vocês. O que existe por trás das minhas apostilas teóricas, meus queridos alunos? Olha aqui, ó, minhas apostilas. Deixa eu trocar um pouquinho, botar azulzinho. Minhas apostilas vão te entregar o que você precisa verdadeiramente para a construção do quê? Do seu conhecimento na matéria e te dar segurança. Eu tô aqui para isso, meus amores, pegar na sua mãozinha e te dar segurança, tranquilidade para o que é imprescindível para a sua prova, para o seu concurso. Então, no meu material, eu tenho o quê? Seleção criteriosa de conteúdo, hein? Apenas o que realmente importa para a sua prova. Organização didática, palatável, estrutura pensada para o quê? Facilitar o aprendizado progressivo. Eu sou a ponte entre o seu resultado e o conhecimento, meus amores. Então, eu transmito o conhecimento, facilito ele para vocês e os senhores traduzem esse conhecimento em resultado. Explicações pensadas para concurso, né? Foco em administração com visão da banca, sempre voltado para a sua banca. Apoio real às revisões. Contem comigo, como eu disse, o fiel escudeiro, né? Material que acompanha do primeiro contato até a revisão pré-prova. É quando nós estaremos juntos efetivamente. Eu vou estar com vocês, meus amores, até o pós-prova. Eu vou estar com vocês, minto, não pós-prova não. Eu vou estar com os senhores até o dia do seu termo de posse e do seu churrascão de posse. Ai de tu, se me deixar de fora, hein? Eu pulo o muro do teu evento aí, do seu churrasco de posse, arrumo um barraco, um escândalo que tu nunca mais vai esquecer. Me convida pro churrasco. Então, meus amores, eu vou com vocês até o dia do seu termo de posse. Mas a nossa intenção é essa. Você ter o primeiro contato com a matéria, eu estou começando, Vinícius, mas você não vai estar sozinho, porque eu vou com vocês até o seu pré-prova e o seu pós-prova também, em termos de recursos e por aí vai. Contem sempre comigo, né? E para fechar aqui, né, meus queridos alunos, temos aí, ó, para todos os níveis. Então, esse meu material é montado para todos os níveis. Ajuda tanto quem está começando, então aluno iniciante, quanto, ó, quem precisa refinar a base ou, obviamente, ampliar o conhecimento, os alunos mais avançados. Então, nosso material é sempre pensado para atender a todos esses públicos, o iniciante, o intermediário e o aluno avançado. Aí em tela, né, minhas apostilas não são um apêndice. Vou até marcar aqui de vermelhinho, hein? Alô, meus alunos da administração, hein? Vocês já aprenderam comigo? Olha aqui, ó, minhas apostilas não são um apêndice da aula, elas fazem parte da estratégia de aprendizagem. Vocês já estudaram comigo, né, meus amores? Lá em Taylor e Fayol, quando o homem era mero apêndice da máquina. Para que serve um apêndice? Para nada, né? Só para inflamar. É aquela partezinha do seu órgão, do seu corpo, né? Aquele órgãozinho ali que é descartável. Inflamou aquele pedacinho, vai te dar problema. Galera, é isso. Aquilo que é apêndice é acessório, é desnecessário. E o meu material não. O material faz parte da construção do seu resultado. Quando você entende isso, esquece. O que mais tem aí é material apêndice, aquele material que é irrelevante, aquele material feito de forma genérica, aquele material que vai trazer ali os conceitos de administração, sim, mas não tem esse zelo, essa preocupação com o seu resultado. Então, meu material, minha apostila, não é esse apêndice, não é algo descartável, não é algo secundário, tá, meus amores? Ele faz parte da sua aprendizagem, é uma ferramenta estratégica para que você atinja esse resultado mais rápido em administração. E aí, meus alunos, elas foram pensadas, né, essas apostilas, para acompanhar o aluno do primeiro contato com o conteúdo até a revisão pré-prova, como nós vimos anteriormente. Aqui, ó, 5, né? Nossas apostilas necessariamente nasceram da prática real de concurseiro e professor. Então, galera, um ponto que eu bato muito aqui na tecla, que é aquela nossa parceria. Como assim, Vinícius? Não só a parceria, mas a minha experiência também. Aqui entra o meu olhar técnico e de profissional da área para poder ler, fazer a leitura dos editais e da banca, daquilo que ela gosta, aquilo que é tendência, aquilo que deixou de ser tendência. Esse é o meu lado. E vocês, meus alunos, me fornecem o quê? O feedback. Aquilo que eu posso melhorar em aula, aquilo que eu posso trazer de novidade, os projetos que eu posso elaborar para que a gente possa consolidar esse entendimento. Então, essa parceria
nasce e, obviamente, ela acaba sendo refletida nos meus materiais. Sempre que o aluno me dá uma ideia, que eu observo que o aluno está com uma dificuldade, eu tento transformar o material sanando mais a dificuldade do aluno. Eu faço um comparativo um pouco infeliz, mas é a realidade, tá, galera? É a parte profissional, que é como se fosse um acidente de avião. Não sei se vocês sabem, né, mas essa parte da aeronáutica num todo, quando existe uma tragédia de avião, os profissionais vão, obviamente, se debruçar sobre aquele processo que levou à tragédia para que ele não se repita novamente nos próximos voos. Por isso que o avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, porque ele está em constante revisão. Quando acontece algo que é excepcional, geralmente, os profissionais da área vão se dedicar àquele processo, àquele problema que surgiu, para que ele nunca mais se repita, que é a mesma coisa que eu faço com os meus alunos em termos de teoria e materiais. A partir do momento que eu identifico uma dor, eu me debruço naquele processo para que eu possa sanar aquele problema, para que vocês não tenham novamente essa dificuldade numa próxima oportunidade, num próximo concurso. Por isso que essa troca entre a gente é fundamental, essa parceria entre a gente é fundamental, e não é à toa que eu brinco que nós somos uma família. Eu estabeleço essa relação de amizade, de confiança com os meus queridos alunos, e tá aí, isso está tudo se traduzindo em resultados, né, meus amores? A aprovação de vocês, a nomeação, um resultado fantástico de um aluno que saiu do zero e foi para um gabarito, ou foi próximo de um gabarito da administração. Esse é o momento que eu fico mais feliz na vida, tá? Então, tá aqui, ó, o que as nossas apostilas nasceram, né, dessa prática real do concurseiro e do próprio professor no dia a dia das provas, e essa parceria traduz-se num material de altíssima qualidade e excelência para vocês. Olha aqui, ó, quem segue, o material que eu elaboro, meus alunos, não nasceu da improvisação, nem de compilação aleatória. Ele nasceu de algo muito mais profundo. Experiência como concurseiro, já fui, meus amores, já estive do outro lado, eu entendo como é que é toda essa jornada, então a vivência real de quem estudou, errou, aprendeu e foi aprovado. Então, hoje eu sou servidor público aí federal há praticamente 10 anos, muito feliz no que eu faço, como agente de controle migratório, e eu sei como é que foi a jornada, a caminhada, e é o que eu desejo para vocês, galera. É sofrido, é doído, mas a aprovação ninguém te tira. Esse prazer, esse orgulho, essa honra será somente de vocês, tá? E dos seus familiares. Percepção das dificuldades reais, né, dos alunos. Aqui entra esse meu olhar mais clínico, mais técnico ali, né? Anos observando onde os alunos travam e por que travam. Estudo do comportamento das bancas, fundamental. Análise profunda do que cada banca cobra e como cobra. Meus alunos sabem disso, né? Nossas turmas de exercício, nossos projetos teóricos são direcionados em cima dos conceitos das bancas, o que a banca gosta de cobrar. Transformação de assuntos densos em aprendizagem clara. A arte de simplificar, sem perder o quê? A profundidade necessária. Então, galera, quando eu faço aqueles meus exemplos bobos, né, com vocês, que eu falo de desenho animado, eu falo de filme, de séries, para te explicar a administração, é justamente esse ponto, essa ponte entre o que é lúdico e o que é o conhecimento. Quando eu falo essas minhas bobeiras, essas minhas groselhas durante os encontros, é para te gerar um vínculo emocional. Você vai lembrar daquele momento com carinho, você vai rir, você vai, o Vinícius falou disso, ele brincou com tal exemplo, com tal filme. Essa é a arte de ensinar. É você pegar algo que é complexo e passar de um jeito simples para que uma pessoa possa, obviamente, internalizar aquele conhecimento. Esse é o meu objetivo. Então, eu venho me aprimorando aí, eu sempre busco aprender para transformar essa minha didática em algo muito mais efetivo sempre para vocês. E aí, meus amores, a gente finalizar aqui, né? Temos aqui, ó, a vivência como professor de administração. Já são aí, né, quase 10 anos, meus amores, de estrada, anos de sala de aula, refinando, né, a didática e o material sempre conforme essa demanda de vocês e as dores, né? Eu não penso o material como quem apenas ensina. Eu penso o material como quem já sentiu na pele a dor de estudar sem direção. E galera, essa daqui era uma das minhas maiores dores na época, né? Aquela questão que eu falei com vocês de estarmos ali numa correria, sem saber se eu estou atingindo o objetivo, se eu estou no caminho certo para atingir esse objetivo, né? Melhor falando aqui com vocês. E é isso. A teoria é uma coisa, mas na prática a teoria é totalmente diferente, né? Então só quem passou por essa caminhada tem essa
esse sentimento de entender perfeitamente o que vocês estão passando. Beleza, se eu não fosse um concurseiro, se eu não fosse um concursado, no caso, né, eu poderia ter essa minha visão de professor, de entender como é questões de aprovação, de reprovação. Mas sentir na pele, não, porque não é o meu estilo de vida. Agora, eu já tive esse estilo de vida, eu já fui concurseiro, e isso é algo que eu devo muito ao meu sucesso como professor, justamente devido a esse fato de eu ter sido concurseiro, de eu compreender as dores de vocês, de eu conseguir ouvir e perceber e te dar uma palavra amiga, às vezes que eu não tive na minha época, né? Aquela palavra amiga, eu brinco, né? Quer desistir? Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou até lá, eu vou, né? E vou dar 3 tapas na tua cara se tu quiser desistir, porque meu aluno não desiste, o aluno ri, né? Aí ele fala uma coisa pessoal, particular, algum problema, eu conto minha experiência, das coisas que eu já passei também, e com isso a gente vai estreitando e, esse entendimento, essa empatia acaba surgindo, por quê? Porque eu já estive no lugar dos senhores. Então todo o meu material é pensado justamente para ter essa empatia, esse carinho com vocês, tá, meus amores? Essas apostilas não foram feitas apenas para transmitir, deixa eu colocar aqui em tela cheia, essas apostilas não foram feitas apenas para transmitir conteúdo, foram feitas para organizar a mente do aluno diante do edital. E isso aqui é um dos meus maiores compromissos, né? Organizar a sua mente, organizar o seu estudo diante daquele edital que é técnico, fazer com que vocês entendam de forma profissional e didática o que o seu edital está cobrando em termos de administração. E aí, meus alunos, aqui para vocês, né? Um material estratégico que economiza tempo e energia mental. Um dos maiores, aliás, no caso aqui, né, um dos maiores recursos que nós temos é o tempo, não esqueçam disso. Um bom material ajuda o aluno a otimizar cada hora de estudo. O que o material estratégico preserva? Ele vai preservar o quê? O seu tempo de estudo, ele vai preservar a sua energia mental e, obviamente, vai preservar o seu foco e a sua clareza. Temos aqui, reduz dispersão, esse material estratégico pensado, né, evita excesso de fontes e a sensação de estar perdido. Estudo com mais segurança, né? O aluno sabe o que está no caminho certo, né? Revisão com mais eficiência, que é um dos nossos pilares, nossos focos. Qual é o nosso pilar? É o nosso tripé, né, meus amores? Qual é o nosso tripé da aprovação que eu sempre falo com vocês? Simples. Teoria de qualidade, boa equipe de professor, bom curso para te dar esse apoio, esse suporte. Então, teoria de qualidade, revisão e exercício. Esse tripé é o que te aprova. Não tem mistério, galera. Isso aqui é a fórmula que dá certo anos e anos de concurso público. Se você tem uma boa teoria, uma boa equipe, você revisa e você pratica, esquece, cedo ou tarde você será servidor público. Fora disso aqui, desse tripé, é loucura, é balela, é para te vender curso, tá? Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é o compromisso com a sua aprovação e com a transformação da sua vida por meio do estudo e da transformação da vida, né, daqueles que vocês amam, que estão ao seu redor. Todo concurseiro vai para concurso público com a intenção de ter uma boa vida e de proporcionar uma boa vida para as pessoas que eles amam. Então, todos nós temos esse objetivo e o professor se compromete justamente em o que aconteceu na minha vida, eu quero que aconteça na vida de vocês. Então, um bom material, ele preserva, ele traz essa solidez e, obviamente, esse tripé tem que estar na ponta da língua dos senhores na hora do preparo para concurso público, tá? E aí, meus amores, temos aqui também, para finalizarmos, enxerga a disciplina com clareza. A clareza é fundamental, né? A matéria deixa de ser um labirinto e passa a ter estrutura. Quem vai estruturar? O professor aqui para vocês, com toda certeza. Então, galera, em concurso, tempo e energia, principalmente o tempo, né? Tempo e energia mental são ativos preciosos. Um material ruim, ele desperdiça o seu tempo, ele desperdiça a sua energia mental e ele gera confusão e o principal, retrabalho, vai te atrasar. Você vai gastar recurso, vai gastar dinheiro, vai gastar o tempo, que é o mais importante, e a sua energia, né? E o material estratégico, ele preserva o seu tempo, ele preserva a sua energia mental e ele gera clareza e avanço consistente, e é dessa forma que eu vejo aqui, que eu tento elaborar os meus materiais, né? Sempre pensando nessa preservação desses critérios aqui que são fundamentais. E aí, meus amores, material certo não substitui esforço, mas potencializa o esforço. Nenhum material aprova sozinho, mas o material certo faz o aluno render melhor, compreender mais
e revisar com muito mais inteligência. Se você não tiver material estratégico, né, sem material estratégico, o seu esforço vai ser alto, o seu resultado vai ser baixo e, consequentemente, você vai entrar no ciclo de frustração. Agora, quando você tem um material pensado no material estratégico, com material estratégico, seu esforço é inteligente, mais eficiente, né? O resultado é potencializado, otimizado, consequentemente você chega à aprovação e é esse o nosso objetivo, otimizar, potencializar os seus resultados em administração. Resumindo, meus queridos alunos, nosso encontro de hoje, aí em tela para vocês, princípios de estudos, né, com relação aos materiais que vocês vão utilizar no seu preparo, e deixa eu voltar aqui com tela compartilhada com os senhores, é aquele momento que eu falo, né, desde o nosso primeiro encontro, que esses princípios são diretrizes para que vocês se tornem servidores, servidores ainda não, mas que vocês se tornem concurseiros mais profissionais. Então, quando vocês forem tomar a decisão de investir o dinheiro de vocês em um projeto, em um curso, espero que vocês estejam comigo aqui. Em breve vou anunciar, né, ali o nosso projeto de administração para tribunais. Então já fiquem atentos aí com as vagas, com as vantagens que vocês vão ter durante essa semana. Não deixem de comparecer aos nossos encontros aqui na nossa semana de administração para tribunais, porque vem muita coisa boa, meu aluno. Não dá mole, porque quem chega primeiro faz o quê? Bebe água limpa, hein? Já cansei de falar isso com os meus alunos. E essa parte que eu elaboro aqui para vocês, que eu estruturo, são esses princípios que vão ser o quê? Diretrizes, guias no seu estudo. Pega esse nosso material, faz uma leiturazinha uma vez ou outra, para que vocês recuperem esse compromisso profissional com a construção do estudo de vocês. Essa é a nossa pegada aqui, esse é o nosso objetivo. Então, não dá mole. Esses princípios são fundamentais para a gente, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, tela cheia para os senhores. Então, ó, princípios de estudos com relação aos materiais que vocês vão utilizar no seu preparo. Primeiro princípio, meus alunos, um bom material não apenas ensina, ele orienta, hein? Então, sempre que você for observar o material, tem que cumprir esses princípios, essas diretrizes aqui. Quem estuda por material ruim, gasta energia demais para aprender de menos, hein? Com certeza vocês já passaram por isso também. A apostila estratégica não é enfeite, não é enfeite de curso, hein? É ferramenta de construção de base que eu falei com vocês, é a nossa ferramenta estratégica, hein, meus alunos? O aluno não precisa de mais páginas. Isso é um fato também. Ele precisa de quê? De mais clareza. Quando o material organiza o conteúdo, o aluno consegue organizar o raciocínio. O material certo não elimina o esforço, mas impede que o esforço seja desperdiçado. Eu construí nossas apostilas pensando no que eu gostaria de ter recebido lá no início da minha jornada, quando estava, né, do outro lado, no caso aí, do lado dos senhores, em termos de concurso público. Tá, meus amores? Então, eu tenho, como eu disse, essa memória muito viva de quando eu era concurseiro e ter essa noção do que eu bati aqui com vocês com relação a esse olhar mais técnico. Eu quero estimular esse profissionalismo nos senhores, tá? A olhar um material, uma apostila de um curso, se ele preenche esses requisitos e se ele tá sanando o principal, né? Que é o quê? O seu resultado. Se ele tá te entregando o resultado. Se você ter conteúdo é sempre importante. E como eu disse, tá, galera? Apostilas muito extensas, elas fazem parte de uma estratégia de estudo, mas não é um romance, não é um gibi da Turma da Mônica. Você não vai pegar uma apostila de 700 páginas, de 400 páginas e vai querer ler de cabo a rabo. Não, não é romance, tá? Não esqueçam disso. É um material que vai servir como um guia, vai ser um diferencial, um direcional ali no seu estudo. Aí é outra pegada de estratégia de estudos que eu ensino para os meus alunos nas nossas turmas. Mas não pegue, principalmente se você for, né, um concurseiro iniciante, não pegue esse tipo de material, porque ele vai te gerar um efeito devastador no início da sua jornada e vai fazer vocês, obviamente, perderem tempo e energia, tá bom? Então, esses princípios aqui que eu faço o resumo da nossa aula é para direcionar o seu entendimento e te tornar um concurseiro mais profissional nessa análise mais criteriosa, tá? E aí, meus queridos alunos, para finalizarmos o nosso encontro de hoje, né? Hoje eu quis te mostrar que não basta ter acesso a conteúdo. Na preparação para concurso, meu aluno, é preciso ter acesso ao
temos aqui, ó, conteúdo certo, estrutura certa, linguagem certa e o foco real em sua prova. Se eu tivesse tido esse tipo de material quando comecei a estudar para concurso, meu caminho teria sido o quê? Mais claro, mais leve, mais estratégico. E é exatamente isso que eu quero entregar para vocês nas nossas aulas, né? E nos nossos projetos que vão se iniciar em breve, meus alunos. Então, assim, muito importante essa visão, né? Que se eu tivesse tido contato com o material pensado dessa forma, na época, eu, consequentemente, teria aí um resultado muito mais fácil, um resultado muito mais tranquilo, né? A caminhada teria sido menos dura, que é o que eu costumo falar com vocês aí em termos de prova, né, meus amores? Então, temos aí um ponto importante pra gente. E para finalizarmos, né, deixa eu voltar aqui em tela cheia com vocês, meus amores. Olha aí, ó. Então, ó, direção, organização e estratégia, não apenas um PDF. Foi por conhecer de perto a dificuldade do concurseiro que eu construí materiais pensando para acelerar a compreensão, dar direção e fortalecer a base teórica de quem quer competir de verdade. Direção, você sabe exatamente para onde ir e o que estudar primeiro. Isso aqui é um foco meu absurdo. E essa direção, como eu disse, né, essa bússola, esse guia, eu vou fazer essa função e, obviamente, priorizar aquilo que você tem que estudar em administração. A organização fundamental, né, o conteúdo está estruturado para facilitar o aprendizado e a revisão e, obviamente, estudar com estratégia, né, galera? Cada página foi pensada com foco no que realmente cai em prova. Quando eu disponibilizo minhas apostilas teóricas nas aulas, não estou entregando apenas PDF. Estou entregando o quê? Direção, organização e estratégia, meus queridos alunos. Então, galera, essa visão aqui é fundamental para vocês a respeito do nosso material. É algo que faz total diferença no seu resultado. E, meus queridos alunos, chegamos ao fim, né, de mais um encontro aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso tema, dessa nossa abordagem, que vocês saiam de hoje aqui desse nosso encontro com uma visão mais profissional e mais ampla do que vocês vão observar daqui para frente, que vocês saiam empolgados, inclusive. Calma, que esse materialzinho eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo, tá, galera? Não deixem de participar, de fazer inscrição. Como eu disse, indiquem o nosso evento aqui para os seus amigos que estão estudando para a área de tribunais. Não deixem de participar. Como eu disse, teremos aí várias novidades para quem participa do projeto desde o início e para quem não abandonou essa nossa semanal aqui. O próximo encontro, tá? O bicho também, a gente vai falar a respeito dos exercícios. Não vou dar spoiler, mas vem, porque aqui é um outro ponto fundamental para a sua aprovação. Entender como os exercícios são aplicados, como solucionar os exercícios ali, às vezes com uma palavrinha, com uma pegada de prova. Entender como a prova cobra aquele exercício, aquele perfil de questões ali no concurso dela. Então, conhecer a banca é fundamental, tá? A banca é a nossa maior inimiga e é esse o ponto que eu vou trabalhar com vocês no nosso próximo encontro, meus amores. E hoje eu me despeço aqui de vocês. Galera, faça barulho aí. Obrigado pela presença de cada um aqui no chat, a interação, o carinho que eu tenho recebido dos senhores. Tô lá nas redes sociais, não deixe de me seguir lá na @prof. Vinícius Bastos, tá, meus amores? Estou sempre lá à disposição. E, ó, é o início da nossa jornada. Não dá mole. Se você tem o sonho de pertencer ao Poder Judiciário, cola aqui com o professor, porque a administração é a matéria que é o diferencial desse universo que é mais jurídico, não esqueçam disso, porém, nossos materiais aqui são preparados para transformar conteúdo em resultado. É isso, meus queridos alunos. Galera, muito obrigado, meu beijo no coração de todos, até o nosso próximo encontro nessa semana, não me abandona, todo mundo de mãos dadas, todo mundo de mãos juntas aqui, até o final, para que a gente possa dar início, efetivamente, à nossa jornada rumo ao seu termo de posse. Meus queridos alunos, beijo no coração de todos, bom descanso, obrigado pela presença mais uma vez, tamo junto, fui!